Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que o caro telespectador estiver a assistir-nos. Sejam bem-vindos a mais um debate. Desta vez trouxemos como tema a visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos da América. Para ajudar-nos a entender um pouco sobre esta visita, nós temos nos nossos estúdios alguns convidados. Começo pelo Dr. Matias Pires, que é especialista das relações internacionais. Boa tarde, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, João Pedro. E também aproveito para saudar os colegas do painel, que daqui a pouco serão apresentados, bem como os nossos amigos que nos acompanham pelas diversas plataformas e nos respectivos horários, de acordo com o fuso onde estiverem. Perfeito. Dr. Rui Malaquias, é economista. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Dr. João Pedro. Bom dia aos estimados colegas do painel. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores ou internautas. Muito bem. Dr. Otalite Domingos, é assim mesmo? É assim mesmo. É politólogo. Seja bem-vindo também ao nosso debate. Muito obrigado, é um prazer estar presente e saudações extensivas aos nossos telespectadores. Muito bem. Bom, um comunicado que foi emitido no dia 26 de novembro pela Presidência da República dava nota de que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sim, Joe Biden, estariam hoje, exatamente hoje, reunidos na Sala Oval, na mítica Sala Oval da Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos. Esta visita era esperada? Okay. Qualquer um. Bom, eu penso que é sim uma visita esperada, porque os Estados Unidos são simplesmente a maior potência econômica e política do mundo e todos os estadistas que são recebidos na Casa Branca é um acontecimento de relevância mundial. Portanto, a imprensa mundial divulga esse facto. Vimos há pouco tempo, quando esteve por lá, não na Casa Branca, mas em São Francisco, Xi Jinping, presidente chinês, e tantos outros. Não importa quem seja o presidente dos Estados Unidos, mas basta ser presidente dos Estados Unidos para que as audiências, as visitas de Estado que são realizadas aí tenham um valor, digamos assim, acrescentado, porque por causa do peso político que representa o Estado americano. E se quisermos olhar para as relações bilaterais entre Angola e Estados Unidos, pensamos que esse é o corolário de um conjunto de iniciativas de trabalho, de aproximação, de reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois Estados. Se quisermos fazer uma pequena incursão histórica, vamos notar que os primeiros escravos africanos a chegarem aos Estados Unidos foram angolanos. Está comprovado na história. Terão chegado em 1619. Portanto, em 2019, em dezembro, realizou-se um evento nos Estados Unidos para assinalar os 400 anos da presença desses nossos, vou dizer, ancestrais, parte de nossas famílias, portanto, que migraram, foram levados, aliás, no quadro, tanto da escravatura da época. E nós temos vindo a constatar que os descendentes desses escravos estão ávidos de retomar as suas raízes ancestrais. Por isso é que, por exemplo, este ano, em agosto, de um grupo que inicialmente era apenas a família Tucker, recebemos, desta vez, 60 americanos, incluindo uma equipa de basquetebol, que ficaram aqui por muitos dias
e prometem voltar muito mais. Também podemos olhar para o facto de, estou a falar dos primeiros contactos, no fim do século XIX, os Estados Unidos, portanto, muitos cidadãos seus terem vindo aqui como missionários das igrejas protestantes, que construíram missões, que formaram a nata intelectual que depois veio assumir primazia do nacionalismo angolano. Estou a falar, por exemplo, das missões do Queso em Malanje, do Dondi no Planalto Central, e poderia falar de outras missões. E este espaço fez com que se alargasse um pouco a formação dos jovens da época de famílias negras, ao contrário do sistema instalado que dava primazia mais em termos de instrução escolar às famílias tanto dos colonizadores. E vamos notar que os grandes nacionalistas do nosso país vão brotar, digamos assim, desse espaço eminentemente da igreja protestante. Bom, tivemos alguma fase, digamos assim, de desalinhamento fruto dos posicionamentos ideológicos da Guerra Fria, mas a 19 de maio de 1993, com o fim da Guerra Fria, o fim do apartheid, da independência da Namíbia, a saída das forças cubanas que estavam aqui no quadro da cooperação militar, com a instauração da democracia multipartidária em Angola, cujas eleições foram declaradas livres e justas pelas Nações Unidas, mas também observadas pelos Estados Unidos. O João Pedro há de recordar-se que estava aqui, por exemplo, o embaixador Edmund Janet, que na altura representava o escritório dos Estados Unidos e que integrava a troika de observadores do processo de paz angolano. Tanto, este percurso fez com que o presidente Bill Clinton anunciasse a 19 de maio de 93, urbi et orbi, em como Angola e Estados Unidos tinham normalizado as suas relações. Muito bem. Bom, depois poderemos retomar, mas para não monopolizar a palavra, deixo os colegas. Sim, então, o doutor Rui, ou o doutor Otalito, depois desta introdução do doutor Matias Pires, estamos a ver que abre-se nova era nas relações entre Angola e Estados Unidos, com esta visita. Exatamente. Eu agradeço a descrição histórica feita pelo Dr. Malaquias, porque de facto situa-nos muito bem. Esta visita era mais do que esperada, tendo em conta todo o percurso que foi seguido pelo Presidente João Lourenço desde 2017. Eu digo que é na verdade um momento de colheita daquilo que foi semeado no primeiro mandato, né? Só pelos resultados que foram obtidos em termos de governação, transparência, ambiente de negócio, apesar dos desafios existentes, pelo papel de destaque que Angola tem a nível regional, de uma forma geral em África, né, na União Africana. Aliás, estamos já com uma campanha para a liderança em 2025. O papel destacado na SADC, o papel destacado na região dos Grandes Lagos, onde somos Estado-diretor, na África Central. Enfim, torna Angola um país muito atrativo para os Estados Unidos da América e sobretudo, também pelo potencial que nós temos a nível de uma série de recursos que interessam aos americanos, a nossa posição geopolítica, geoestratégica. Então, era uma visita que, aliás, esperava-se que ocorresse antes. O Dr. Matias citou o 19 de maio de 93, que é a data em que nós fomos, de facto, que nós, os americanos, né, o governo americano, passamos a ter a normalização da nossa cooperação bilateral. A informação que eu tenho é que havia até o interesse do Estado americano e do Estado angolano discutirem sobre a possibilidade
de um encontro a 19 de maio de 2023. Mas provavelmente por questões de agenda foi adiado e finalmente nós temos hoje essa possibilidade de ter o nosso Presidente da República e o Presidente dos Estados Americanos reunidos. Biden, no ano passado, em dezembro, reuniu-se com líderes africanos. Aconteceu a Cimeira África-USA, Estados Unidos, e uma série de compromissos foram assumidos. Da parte americana, pelo menos os estrategas chegaram a uma conclusão de que os Estados Unidos da América estavam a perder a África, ou, digamos, estavam num contexto em que os seus competidores posicionam-se, né, de uma forma mais vantajosa em África. Há uma vantagem competitiva, por exemplo, da parte do principal competidor americano, que é a China, pelo facto de a China representar os Estados africanos, sobretudo para Angola, num momento pós-conflito, aquele que de facto estendeu as mãos, aquele que ajudou a reconstrução e com menos exigências, ou pelo menos com contrapartes políticas, e por isso havia uma predominância dos países africanos, e ainda é uma realidade, da China como o principal parceiro comercial, como o principal parceiro da cooperação, de uma forma assim mais abrangente. Muito bem. Eu queria continuar ainda. Então, eu não quero monopolizar a palavra, por isso passarei ao Dr. Malaquias. Não, é dizer que quase tudo já foi dito em termos de posicionamento estratégico, mas eu acho que essa visita é oportuna e também os Estados Unidos fizeram questão de ser neste momento. Porquê? Porque Angola hoje, pelo seu posicionamento em África, pela sua posição de destaque em termos geopolíticos e também em termos econômicos e financeiros, porque Angola está numa trajetória em que poderá constituir uma placa giratória para dentro da África. Então é importante que os americanos assegurem isso. Por quê? Porque se nós prestarmos atenção, a América, com o mandato de Donald Trump, abdicou da sua posição dominante no mundo. Hoje em dia temos outros players no mundo em termos de influência financeira. Temos a China, temos os BRICS, que também há uns meses tiveram umas intervenções importantes no sentido de puxar as atenções dos países com potencial de crescimento, e também temos aí a própria União Europeia, que também está a fazer uma jogada de charme sobre o nosso país. Então, a América está a adiantar-se na corrida para garantir a sua posição. Felizmente, fruto das reformas que estamos a fazer desde 2017, o mundo já olha para Angola de forma diferente. Então, é importante para a América garantir Angola como seu parceiro principal, para que seja de facto importante naquilo que são os seus objetivos. Porque não é normal termos um presidente americano a falar que faz questão de construir o corredor do Lubito. Os americanos lá devem ter dito, mas o que é isso? Mas, de facto, a América percebe que estrategicamente tem que garantir aquela passagem, porque é para transportar os minérios de Angola para o resto da África, e também para levar para outras geografias. Então, acho que Angola deve aproveitar esse momento, porque hoje é chamada a menina bonita. Então, e hoje, com estas condições que nós temos, estamos a ser paparicados por vários rapazes bondosos. Então, o que nós temos que fazer é, de facto, aproveitar e escolher o que é melhor para nós. O que é melhor para nós?
Não é ir lá e buscar objetos ou bens para vender aqui. O presidente Angola deve aproveitar esse momento para atrair investimento estrangeiro de certa forma pesado, ou seja, convencer Joe Biden para ele próprio aconselhar os seus empresários a virem para Angola. Por exemplo, era importante que a ExxonMobil voltasse, que a ESSO voltasse para Angola. As fábricas americanas era importante que se conseguisse que elas viessem para aqui, porque isto é que vai dizer se de facto estamos a aproveitar este bom momento de diplomacia ou não. Então aqui nós temos uma possibilidade, nós temos uma oportunidade de utilizar o bom momento que estamos a viver para que de facto Angola saia a ganhar, mas também temos que prestar atenção porque não podemos descurar dos outros parceiros, porque esse nosso jogo que nós sempre tivemos estar como não alinhados, ou seja, não dar muita, ou seja, não chegar muito a ninguém, é que nos fez ter hoje essa posição equidistante. E hoje a América chega, a China também faz questão, os BRICS também, eles fazem o charme, mas Angola tem que não se envaidecer, mas sim aproveitar esse momento para ir buscar aquilo que ela precisa, que são fábricas e, de facto, criação de emprego. Muito bem. A estes assuntos ainda regressaremos, mas lembra-me que recentemente foram publicados ou divulgados documentos que foram citados até por um historiador, jornalista e economista angolano, o João Gonçalves, quando falava para uma das emissões da Voz da América, de que em 1975, por exemplo, os Estados Unidos tinham um nível muito baixo de informação sobre Angola. E que, segundo dizia ele, eu penso que eu passo a citar aqui, que o MPLA estava doido por ter relações com o Ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo. Bom, após a proclamação da independência, nós tivemos aquele período de Guerra Fria, mas o governo do MPLA sempre manteve intactos os interesses norte-americanos. Sim, mas podemos... Bom, eu penso que... Eu não tive acesso a esse estudo, mas há aspectos que eu penso que... Há termos que ele usa que são fortes, que nós pelo menos eu não concordo com eles, porque dizer que os Estados Unidos não tinham conhecimento... pouca informação sobre Angola não é bem assim. Isso, a história prova o contrário. Porque em 1961, quando inicia a luta de libertação nacional, o presidente Kennedy opôs-se até à permanência de Portugal na NATO por causa de Portugal usar armamento NATO na geografia que não incluía o tratado. E essa campanha foi iniciada pela Noruega, mas primeiro Kennedy vai morrer e depois também a relação entre Portugal e Estados Unidos é muito condicionada por causa da base das lajes que Portugal tem, que ajuda de alguma forma a geopolítica americana naquela zona do Atlântico Norte. E, portanto, já naquela altura. E, por outro lado, nós sabemos os apoios que os Estados Unidos prestaram, por exemplo, a UPA-FNLA naquele tempo. A UPA-FNLA, apesar de estar num outro quadro, mas estamos a falar da luta de libertação nacional, era o movimento angolano. De modo que eles sabiam que Holder Roberto era angolano. Em 62, o presidente Neto também fez uma digressão para os Estados Unidos. Nós tivemos alguns jovens nacionalistas angolanos até a estudar nas universidades americanas, de Olinda Rodrigues. Portanto, depende muito das fontes, de como nós cruzamos as fontes. Em 75, os Estados Unidos assumiram uma posição. Eles não tiveram grande protagonismo naquela altura porque
estavam a viver o trauma do Vietnã. Eles sofreram aquela derrota histórica no Vietnã e então não havia um clima interno. Depois houve o Watergate, que também mexeu a política interna americana. O que os americanos fizeram? Adotaram a emenda Clark. Portanto, a emenda Clark impedia a intervenção do governo americano em apoio a qualquer uma das partes. Portanto, estou a trazer elementos. Mas eles sempre apoiaram. Sim, mas eu estou a trazer elementos que comprovam. Se calhar isso é que foi. Se calhar, sim. Não, mas é que comprovam que os Estados Unidos tinham conhecimento. E nessa altura, a cabine da Gulf Oil Company, tanto a companhia americana, já estava aqui a explorar petróleo. Com proteção, aliás, das forças cubanas. Portanto, em plena Guerra Fria. o que vai acontecer? Quando o presidente Reagan chega ao poder, é eleito em 80, mas assume o poder em 81, revoga a emenda Clark. E é o período de maior crispação por razões históricas que o tempo não nos permite aqui abordar. Já mais recentemente eu estava a fazer essa sequência histórica. Em 2010, Angola e Estados Unidos assinaram uma parceria estratégica. Foram signatários por Angola o embaixador Assunção Afonso dos Anjos, à data ministro das Relações Exteriores, e por os Estados Unidos a secretária de Estado Hillary Clinton, que também visitou o nosso país. Assim como no quadro da preparação desta visita que acontece hoje, o embaixador Tete Antônio esteve em Washington em maio do ano passado. Nós também recebemos outros dirigentes. O ministro de Estado, Francisco Furtado, também visitou Washington. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, esteve aqui na última semana de setembro. Nós também podemos olhar para a convergência das agendas diplomáticas de Angola e dos Estados Unidos em muitas matérias. O doutor Malaquias falou, por exemplo, das reformas no domínio econômico. O doutor Atalito também falou de outras, mas vamos olhar para, por exemplo, questões como democracia e boa governação, direitos humanos, que são temas, digamos assim, caros aos americanos. Angola é um Estado democrático, com eleições regulares, que são acompanhadas pela comunidade internacional. Direitos humanos em Angola, desde o mandato passado do presidente João Lourenço, passou a ser uma questão de segurança nacional, está documentado, e todos os relatórios ao nível dos mecanismos de revisão periódica, quer nas Nações Unidas como na Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, assim o atestam. Em relação às questões de paz e segurança, o presidente João Lourenço é uma autoridade moral em África atualmente, e não sou eu que o afirmo. Ele foi eleito numa cimeira de chefe de Estado e de governo da União Africana Vida a 28 de maio do ano passado, onde foi eleito campeão para a paz e reconciliação em África. Isso foi em Malabo. Foi em Malabo, eu estive lá. Muito bem. Portanto, para além disso, o presidente João Lourenço reaproximou Ruanda e Uganda, que estavam desentendidos, e reabriu-se a fronteira entre eles, que andou fechada. O presidente João Lourenço trabalhou para a pacificação da República Centro-Africana, de tal sorte que, a 23 de junho de 2021, mesmo no meio daquele manto da Covid, o presidente João Lourenço foi convidado especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas para, tanto, apresentar a posição da Angola sobre o conflito da RCA. Muito bem. Então, esta é a diplomacia a funcionar. Mas o ponto aqui ainda era que o governo de Angola manteve os interesses americanos aqui no tempo da Guerra Fria intactos. Sim, mas a razão de Estado obrigava assim. Mas essa política ou seja, Angola sempre teve essa política de equilíbrio. Aliás, e nós fazíamos parte do grupo dos países não alinhados. É mesmo
por causa disso. Porque nós estávamos numa situação em que precisávamos de todos eles. E viu-se que quando nós conseguimos a paz, quando nós mais de facto precisávamos, aqueles que nós estávamos à espera que nos fossem apoiar, não nos apoiaram. Tivemos que ir pedir apoio à China. E a partir daí conhecemos a história. Mas agora o que é importante? Angola tem esse histórico de ser um país que sempre abriu as portas para todos. Os americanos sempre tiveram aqui, os chineses, os russos. Agora, é também importante perceber que o momento é outro. Hoje em princípio, pela forma como nós nos posicionamos hoje, nós somos muito mais atrativos do que éramos antes, porque nós estamos a ter uma postura diferente, nós estamos em termos políticos, em termos de direitos humanos e tudo mais, como já foi dito aqui, nós somos uma espécie de referência em África, adicionado ao potencial de crescimento econômico que nós temos. Então, Angola está com todas as condições para que, de facto, extraia o melhor daí. Mas é como se tem dito, tem que se aprender sempre com a história. Estamos a ser recebidos hoje na Casa Branca, mas não devemos descurar dos nossos outros parceiros, porque a América pode nos dar algumas vantagens, mas certamente que não vai nos dar tudo. E mesmo em termos de finanças é assim que se faz. Não se põe todos os ovos na mesma cesta. Temos que diversificar o risco. Então, temos que perceber o que é de mais vantajoso para nós que os americanos podem nos dar e aquilo que eles não nos poderem fornecer. O chinês vai fazer aquilo que o chinês não puder. O russo faz e o europeu também. Portanto, aqui eu penso que vamos ver o que é que vai sair desta reunião, mas em princípio as áreas de cooperação elas já estão mais ou menos delineadas, as áreas dos estaleiros navais, em princípio, os caminhos de ferro e todas as outras situações que de facto tragam para Angola trabalho intensivo, ou seja, investimento intensivo em capital para que Angola possa, de certa forma, ser a porta dos Estados Unidos em termos de produção de maquinaria e tudo mais americana em África, para que possa ser distribuído para o resto do continente. Mas há aí uma questãozinha também que devemos apontar. As relações entre os Estados Unidos e a África do Sul não estão no melhor momento. E nós podemos aproveitar. É exatamente isso que eu ia dizer. Sim. E a América sabe disso. Sim. E como hoje já não tem a África do Sul como seu fiel escudeiro em África, Angola pode, de certa forma, aproveitar esse espaço. Então, é também por essas e outras razões que Angola, se souber conduzir bem esse processo, é possível nós tirar vantagem. Eu aprovo mesmo a doutora Thalita. Em setembro de 2021, o presidente João Lourenço visitou os Estados Unidos e visitou também o Museu de História e Cultura Afro-Americana, manteve um encontro com, na altura, a líder dos democratas na Câmara de Representantes e foi também presidente da Câmara, Nancy Pelosi. E o presidente, da altura, lembrou este facto que o Dr. Matias Pires já levantou sobre a escravidão, a escravatura, os primeiros escravos angolanos que aportaram aos Estados Unidos em 1619. E encontrou-se com uma das descendentes da família Tucker, conforme referiu também. Então, pelos vistos, há um passivo aqui. As relações entre Angola e os Estados Unidos estiveram adormecidas. Exatamente. Os Estados Unidos da América estão a corrigir, digamos, a inércia, né? Ou pelo menos estão a intensificar a nossa cooperação bilateral, porque as nossas relações, pelo menos da parte americana, havia, não digamos propriamente falta de empenho, mas eles têm se empenhado mais para ter Angola como um aliado.
Biden há alguns dias, aliás, enfatizou que, se bem que de uma forma assim meio paternalista, que vão construir Angola e vão tornar Angola numa potência econômica africana. Portanto, nós temos essa questão histórica muito importante, mas, sobretudo, aqui, aproveitando uma deixa do Dr. Matias, Angola está a aproveitar também a conjuntura internacional. Isso significa que estamos a aproveitar o momento de competição que nós vivemos na arena internacional. O Dr. Rui, não foi o Dr. Matias, o Dr. Rui. Sim, o Dr. Rui, obrigado. Na arena internacional e nós podemos, de facto, conseguir obter alguma vantagem aqui a nível do continente africano. Os Estados Unidos da América, em 2022, assumiu o compromisso de, do ponto de vista estratégico, levantar uma solução ou criar uma solução para fazer face à iniciativa Cinturão em Rota da China, que foi, digamos, proclamada pelo Xi Jinping em 2003, Rota da Seda. 2013, melhor. De certa forma, Angola está no centro da iniciativa americana para a contenção da influência chinesa em África. Sim. A Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGI, é o grande projeto americano criado pelo Departamento de Estado americano e depois apresentado aos parceiros ocidentais, né? E mais tarde divulgado no G7 de 2022, acho que foi no Japão. E Angola foi mencionada, aliás, no ano passado, neste ano foi reforçado os investimentos no Corredor do Luito, que é, digamos, a sede desse projeto em África, pelo menos do ponto de vista estratégico americano, mas também uma série de iniciativas para o reforço da conectividade, porque a China preenchia esse vazio que os americanos deixaram, né? E nós estamos a aproveitar a competição internacional para poder fazer prevalecer os interesses nacionais angolanos. E isso significa o quê? Que nós estamos a seguir o nosso sentido da história. A nossa política externa é guiada com base nessa recalibração de interesses. O pragmatismo, escreveu um cientista político, o Assis Malaquias. Aliás, eu queria tocar neste ponto em relação ao peso político, e ainda lembrando a história, tanto de Angola nos Estados Unidos. Há um historiador e também professor catedrático, tanto ele é norte-americano, de antropologia e estudos africanos, Stephen Lubkeman. Ele falava a Euronews que historiadores e demógrafos internacionais referem que a quarta parte dos africanos que estão nos Estados Unidos são angolanos. Portanto, é um peso considerável. É, com certeza. Há mesmo, João Pedro, há uma zona nos Estados Unidos que se chama Angola. Sim. E uma cadeia também. Quer dizer, É uma cadeia. Angola, E uma cadeia também. está, De alta segurança. digamos assim, É uma cadeia rija. Sim. na rede toponímica, digamos assim, na onomástica dos Estados Unidos. Mas para dizer que, bom, em relação às outras parcerias, é evidente que, por exemplo, as pessoas quando olham para a China, como é que fica? A China é simplesmente o maior credor dos Estados Unidos da América. Competição à parte, mas o principal, tanto credor dos Estados Unidos é a China. E muitas das empresas americanas estão deslocalizadas, as fábricas produzem na China por causa da mão de obra qualificada, mas barata. Isso torna os produtos mais competitivos no mercado. Portanto, o que nós temos aqui, o que Angola procura fazer dentro da sua independência, que é um dos traços da sua política externa, o não alinhamento, é diversificar parcerias para evitar uma certa dependência. Exatamente. E quando nós estamos a falar da diversificação de parcerias, o encontro com um chefe de Estado não é de per si para fazer negócios. Portanto, ele tem aquele simbolismo político, e no nosso caso aqui é a celebração dos 30 anos das relações Angola-Estados Unidos.
E o simbolismo político e diplomático deste encontro é que depois vai como que abrir espaço, tanto cria um ambiente favorável, como um atestado de fiabilidade do parceiro, que é para o empresariado privado, portanto, acompanhar este clima e poder investir em Angola. E nós vimos, como foi referido há pouco tempo, o presidente Biden a falar o nome de Angola de forma recorrente em vários eventos. Portanto, os americanos não fazem isso de forma inocente. Exatamente. Portanto, nós temos relações com os Estados Unidos em grandes investimentos no âmbito da produção de energias limpas. Os Estados Unidos entraram no projeto do Corredor do Lubito, que é um projeto de integração regional, em que, do ponto de vista das empresas do consórcio, temos empresas que não são americanas. Temos a Trafigura, temos a Motengil e temos a Vecturis. Mas essas empresas trabalham, o consórcio vai recorrer ao capital financeiro americano. Daí a presença da América no projeto. Eles também sancionaram o projeto, eles não vão financiar um projeto que não... Mas é justamente isso que eu estou a dizer. Esse é um projeto ocidental, é justamente do Ocidente, liderado porque isso não é filantropia. Não é filantropia. Tanto é um investimento que eles sabem que vão colher. Sim. Mas há uma coisa aqui importante, Matheus, espera só. Nós temos que... E não chega ainda a ser um plano Marshall. Não, mas nós temos que correr porque historicamente, sempre que a América tem um presidente republicano, eles afastam-se da Angola. Por definição, lá eles pronto. Mas isso é relativo. Não, porque mesmo isso é com relativo. Trump, por exemplo, o secretário de Estado americano veio para Angola. Isso é relativo. De facto, a primeira vez que um presidente americano foi recebido na Casa Branca foi um presidente angolano foi recebido na Casa Branca foi no mandato do presidente Bush pai. Sim. Não, mas a questão é... Mas sabe disso? Aliás, pera, a política externa americana, o AGOA, ela não é guiada pela ideologia propriamente. O AGOA que permitiu o envio em setembro de um contentor de produtos agrícolas angolanos é um instrumento do presidente Bush filho. Sim. Certamente lembrar-se-á disso. Que teve boas relações com Angola. Na verdade, eu percebo o que pretende dizer, mas porque um republicano, como por exemplo o presidente Trump, ele é antissistema, é isolacionista, não é o protótipo do presidente americano, independentemente de ser republicano ou democrata. Os democratas, pronto, diz que a política externa americana é sempre a mesma, mas não é. Por quê? Porque os republicanos estão muito mais virados para dentro. E quando vão prosseguir os seus interesses lá fora, a estratégia é outra, é muito mais musculada, não tem dúvidas em às vezes usar a força para de facto conseguir o que querem. E viu-se como é que, e não foi só o Trump, o Senado também votou nisso, como é que Trump obrigou que as empresas americanas fora dos Estados Unidos voltassem para a América, combateu a Huawei. Portanto, um presidente democrata tem sempre uma outra abordagem. E nós estamos eu penso que as eleições nos Estados Unidos são em 2025 já, né? Não, penso que é 2024. 24. Então, pronto, nós temos que aproveitar esta janela já agora, porque se Joe Biden não vence as eleições, ou se Donald Trump volta para o poder, ou então o Ted Cruz, ou seja, o republicano que for, acredito que as nossas boas relações com a América perdem o ímpeto. Por quê? Porque, por norma, e vimos como é que Barack Obama também lidou com os presidentes africanos, por norma, ou seja, cria-se uma nuvem de incerteza quando há sempre um presidente republicano em relação à África e também em relação a Angola. Então,
esperemos Mas eu não que percebi bem nesta a visita- referência ao presidente Obama. Queria Não, perceber não, se foi pera. favorável ou desfavorável, porque Não, mas- Obama é democrata, só para... Então, não percebeste nada do que eu Bom, disse. mas, Matias. de qualquer modo, resumindo, não vamos percebeste dizer- nada, então. O que eu estou a Não, dizer... eu percebi tudo o que disse. Sim, Não percebeste. Eu percebi. O que eu estou a dizer é que devemos aproveitar o momento para firmar já os acordos que devem ser firmados, porque uma coisa que o americano respeita é compromisso. Até porque o próprio comunicado que referi antes da Presidência da República dizia que no encontro de hoje os dois presidentes vão falar sobre comércio, investimentos, Exato. energia e, claro, o corredor do Lubito, sim. o clima. Então, no fundo, é o que está a dizer... Os compromissos, temos os que compromissos temos que aproveitar agora. o momento para selar os compromissos, porque acredito que se as eleições de 2024 correrem bem para os republicanos, eu acho que muita coisa pode ficar em suspenso. Agora Eu vamos acho que, falar de facto, sobre este questões é o objetivo concretas. do Presidente da República. Aliás, porque a agenda presidencial, geralmente em Washington, é muito ampla, né? E ela não se restringirá ao gabinete do Presidente americano. Isso vai provavelmente incluir também encontro com pessoal, ou membros do Congresso, ou empresariado americano, justamente para selar esse compromisso, né? Eu, aliás, tenho informação de que está... o Congresso americano está a cogitar apresentar uma declaração de enaltecimento ou reconhecimento dos 30 anos da cooperação bilateral entre Angola e os Estados Unidos da América. Portanto, não é uma questão apenas do gabinete Biden ou da administração Biden, mas sim do Estado. É uma questão de Estado. De Estado. Muito bem, muito bem. Sim. Agora, do ponto de vista económico, Sim. Dr. Rei, quem quiser também pode referir-se a isso. O que é que Angola exporta para os Estados Unidos no caso da AGOA e o que é que os Estados Unidos exportam para Angola? Ou dentro do AGOA, fora do AGOA? E também qual é a balança comercial entre os dois países, já agora? O que nós de facto exportamos são minerais ou commodities, aquilo que não está acabado, e de facto esse é um dos nossos produtos que não são trabalhados. Esse é um dos nossos grandes problemas, porque nós precisamos porque quando se exporta um produto que não está acabado, está-se a transferir o valor dele para lá. Por quê? Porque é lá onde ele é trabalhado e lá onde ele ganha o valor para depois ser comercializado. Portanto, e o que é que a América manda para aqui? Serviços. Portanto, ou seja, nós hoje estamos em clara desvantagem, mas também quase todo mundo está em desvantagem em relação aos Estados Unidos. Mas aqui a questão importante é o que nós temos que atrair, e essas visitas são boas. Por quê? Porque o empresariado sério americano, ele trabalha muito com a validação, com esse tipo de validação. Se existem boas relações entre os presidentes, se de facto existem acordos fortes e luz verdes para investimento, os empresários vêm. Por exemplo, o que é que se passou com a China? A China, para atrair investimento americano, o que fez? Adotou uma política que muita gente criticou. Ou seja, aceitou que os americanos fossem para lá e pagassem remunerações baixas aos funcionários chineses. Portanto, no princípio diziam-se, não, mas eles pagam uma ninharia, é como se fosse escravatura, mas o chinês teve paciência. A Apple foi para lá, as marcas todas. Hoje, o chinês aprendeu como é que se faz aquilo, aguentou o sacrifício. E hoje, se olharmos para a conjuntura, a própria Apple está a sair da China, mas a China já tem a Huawei, a China já foi. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que a Angola tem que fazer também uma série de sacrifícios para que o capital venha. Uhum. Esses sacrifícios podem não necessariamente ser a baixa de salários, mas, por exemplo, isenções fiscais às empresas,
com participação nos salários dos funcionários, ou seja, o Estado paga uma parte, a empresa americana paga outra. Por quê? Porque hoje tudo que é investimento procura custos mínimos. E se essas empresas americanas vêm de facto aqui, as fábricas, criam as suas unidades de produção aqui, não vai ser para vender para a América outra vez ou então para a Europa. É para dentro da África primeiro e depois expandir. Eu penso que deve ser aproveitado o momento agora para atrair investimento americano. E o que atrai investimento hoje não vale a pena darmos voltas, são custos baixos. Eles vão trazer know-how, tecnologia, vão trazer tudo. Só vão formar a nossa mão de obra. De princípio, não vão aceitar pagar muito, porque isso é assim que se faz, mas nós temos que aguentar esse sacrifício. Isso paga-se, isso depois os resultados vêm mais tarde. Isso é mesmo política de Estado. Essa visita agora do presidente, todos, independentemente da sua cor partidária, devem apoiar. Exatamente. Isso não é, por exemplo, imagine-se que o presidente consegue fechar acordos e vem investimentos de 40 trilhões aqui para Angola, 200 fábricas, 550 mil postos de trabalho criados aqui. Isso não... Quem vai trabalhar aí não são militantes não são só militantes do MPLA, são todos angolanos que estão capacitados. Portanto, isso aqui é política de Estado. E se está a fazer isto para as próximas gerações. Portanto, o que nós temos que também perceber aqui, e pelo que temos ouvido, e nós somos fazedores de opinião, mas também devemos ouvir mais do que falar, nós temos aqui pessoas que estão a diabolizar essa visita, ou então diabolizar a mesma coisa, porque percebe-se que não se está a ver o para além disso. Então é aqui importante dizer que se nós conseguirmos obter vantagens econômicas e financeiras desta visita, isso é para a nação, não é para uma nação só. Eu queria retomar essa pergunta que fez ao doutor. Mas queria colocar-lhe uma pergunta depois junta já a resposta, pode ser? Está bem. Aí há uns séculos, o primeiro negro livre nos Estados Unidos foi um angolano. Depois de ser livre, ele tornou-se um empresário. Criou uma plantação, então, grande, portanto, de frutas e outras. Ele era negociante, era empresário. Eu vou colocar uma pergunta a retor. Será que nós, os angolanos, agora podemos também investir nos Estados Unidos? Sim. Isso já está. Nós podemos investir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país capitalista de mercado livre. Portanto, o importante é sabermos aproveitar as oportunidades que se vão abrindo com as políticas públicas no âmbito da diplomacia bilateral. Porque falou, por exemplo, do AGOA. O AGOA, que é African Growth Opportunity Act, isso na designação em inglês, não tem sido suficientemente aproveitado pelos Estados africanos por causa dos critérios de consumo, em termos de qualidade que os produtos devem apresentar, que são critérios muito apertados às vezes, mas no meio desses critérios, todos os países também têm uma percentagem de protecionismo e aí, de alguma forma, por vezes, os produtos africanos não têm tido plena, tanto entrada no mercado americano. Mas em relação a nós, esta exportação que me referi de produtos agrícolas, que aconteceu em setembro, enquadra-se nessas facilidades do AGOA. Angola, até uma certa altura, não tenho os dados recentes, fazia parte do top 10 dos maiores fornecedores de petróleo aos Estados Unidos. E no quadro da segurança energética, um Estado que está dentro dos 10 maiores fornecedores não pode ser negligenciado. Para além disso, a posição geopolítica em que se situa influencia de alguma forma o comércio marítimo, do acesso de produtos americanos que vêm de outras localidades para o mercado americano, por causa, por exemplo, da instabilidade no Médio Oriente,
aqui no Corno da África, com os Al-Shabaab e companhia. Então, mesmo ao nível do comércio, interessa tanto essa paz que Angola exporta, interessa aos americanos. Em termos de serviços, bom, eles já estão nas telecomunicações, também há a perspectiva da abertura de redes hoteleiras ligadas, portanto, à indústria hoteleira americana, o que vai coincidir com a nossa política de fomento de turismo. Nós desejamos que, para além do setor de petróleo e gás, haja diversificação dos setores de investimento americano em Angola, e aí podemos também incluir o setor agrário. É preciso termos grandes fazendeiros americanos a produzirem também em Angola, e provavelmente esses produtos terão critérios de validação no mercado americano mais fáceis, digamos assim, para estimular as exportações angolanas para o mercado americano. Mas eles, para além de serviços, há domínios sociais em que os americanos também têm sido muito bons. No domínio da saúde, por exemplo, ao nível das vacinas, ao nível do tratamento da malária e do VIH-Sida, também ao nível dos programas de desminagem. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros nos programas de desminagem, que têm estado a ajudar ao nível do reassentamento das populações e também da expansão da nossa agricultura. De modo que existem vários setores, mas o elemento central é que este encontro revela a contínua e progressiva melhoria e estreitamento da cooperação entre os dois Estados. E esse critério de confiança, que no fundo é o elemento central, é que vai servir de catalisador para o aumento de investimentos e, eventualmente, também de nacionais angolanos que queiram, portanto, estabelecer-se nos Estados Unidos. Em termos de negócios, penso que não há nenhum inconveniente em dizer isso. E em relação às reformas, referimos-nos no passado das reformas feitas em Angola, quero aqui fazer lembrar os que nos estão a assistir declarações do embaixador dos Estados Unidos em Angola, o embaixador Tulinabo Muxing, quando ele falou no início de julho do ano passado que o bom trabalho que Angola estava a fazer estava à vista de todos, e só não via quem não quisesse ou quem não quis. Muito bem. Portanto, o conjunto desta apreciação positiva dos Estados Unidos é que levou-nos a este encontro que está sendo tanto concretizado no dia de hoje. Eu gostaria de tocar brevemente mesmo no finzinho, mas de qualquer modo... Sim, gostaria de tocar num ponto que foi mencionado pelo Dr. Malaquias, sobre a falta de confiança de alguns angolanos em relação à cooperação Angola-Estados Unidos, tanto angolanos ligados, por exemplo, ao MPLA, que é o partido que sustenta o governo, como angolanos que são críticos do partido que está a dirigir o país. O presidente João Lourenço, ao aproximar-se dos Estados Unidos, teve uma atitude muito ousada, né? Porque, de facto, sabemos que nem toda a classe dirigente, no início, percebeu a importância desse alinhamento. Quando ele disse, no início do mandato, numa das primeiras entrevistas, que entre Deng Xiaoping e Gorbachev preferia ser associado a Xiaoping, eu penso que muita gente não percebeu a dimensão dessa sua associação a Xiaoping. Eu escrevi ontem num texto que provavelmente saiu hoje no jornal O País. Deng Xiaoping foi o presidente da China que iniciou o estreitamento da relação entre China e Estados Unidos, sobretudo na década de 70, 73. Não existe um Estado no globo que prospera sem a aliança do hegemônico. E o hegemônico atual, né, apesar de toda a contestação existente, são os Estados Unidos da América. Por isso, aqueles que são ligados ao partido no poder e que não percebem a dimensão disto, de qualquer forma se beneficiarão, assim como também aqueles que estão com menos esperança e são críticos. Muito bem. Estamos mesmo a terminar. Eu penso que
há assuntos que não foram aqui abordados, como por exemplo o clima, mas haverá uma oportunidade soberana, penso, podermos talvez tocar nesse assunto, porque é um dos que também vai ser abordado agora, ou está a ser abordado, não sei se já, não? Entre os dois presidentes, neste encontro portanto, entre os dois presidentes dos Estados Unidos da América. Bom, mas mesmo assim ainda queria conceder pelo menos 1 minuto para cada pessoa para a seguinte pergunta. Vamos lá, de forma telegráfica. Portanto, este encontro do presidente Joe Biden e com o presidente João Lourenço, isto é a súmula, no fundo, de toda a relação que pode existir entre os dois países, entre os Estados Unidos e Angola, ou nem por isso? Fecha aqui, no fundo, esse dossiê das relações bilaterais para proveito bilateral? Bom, fechar talvez não seja o termo adequado, Fechar mas na verdade traduz, digamos assim, um momento de maturidade da boa relação existente entre os dois Estados e relança, digamos assim, sementes para futuros desenvolvimentos, para a contínua evolução positiva das relações entre os dois Estados. Portanto, e nós vamos ao longo do debate falando de vários elementos que tanto contribuíram como sequência que culminou com a realização deste encontro. Dr. Rui? Eu acho que é o ponto alto das relações. Penso que elas nunca tiveram tão bem, os países nunca tiveram tão alinhados, cada um com os seus interesses, porque não há almoços de borla. Portanto, aqui eu penso que é o ponto alto e a partir daí abrem-se portas para que, de facto, e nós somos angolanos, nós temos que pensar assim, para que a Angola consiga extrair da América aquilo que, de facto, a América tem de melhor para nos oferecer. Não tudo, porque eles têm lá coisas que não nos interessam. Então, nós temos que aproveitar o momento para ir buscar aquilo que nós, de facto, precisamos. Porque a política externa nossa, ela tem que se basear naquilo que nós precisamos e que os outros podem nos dar. Então, eu acho que a partir de hoje, se tudo correr como em princípio deve, Angola hoje está a marcar um passo importante na sua busca por capital e investimento americano, de facto, que nós aqui precisamos. Doutor Otalito? Sim, para concluir, eu gostaria de dizer que, de facto, este encontro contribuirá, né, apesar de ser simbólico, para o incremento das nossas relações com os americanos. Nós sairemos deste encontro com uma relação revigorada, parceria renovada no setor militar, né, está prevista, por exemplo, a assinatura, provavelmente, de um novo acordo em janeiro do próximo ano. Nós reforçaremos a nossa parceria comercial, vem aí uma enxurrada de investimento americano, ocidental, de uma forma geral. Né? E com certeza temos que estar preparados e ousados para poder aproveitar as oportunidades que o nosso país tem a oferecer. Mas temos que apelar assim telegraficamente ao nosso empresariado Sim. para aproveitar essa oportunidade. Exatamente. O chefe de Estado, no quadro da diplomacia econômica, abre caminho e é preciso o nosso empresariado ser tanto audacioso e acompanhar este ambiente. Muito bem. Eu agradeço a vossa presença nos nossos estúdios. Vamos terminar este debate. Por isso, caro telespectador, assistimos aqui às opiniões dos nossos convidados que nos ajudaram a entender os contornos das relações entre os Estados Unidos e Angola. Nós voltaremos numa próxima oportunidade.